Quando Zoé, grande amiga de Emily, soube do meu projeto secreto, ela comentou que tinha muita vontade de conhecer Dascalos. Mulher muito inteligente, de 30 e poucos anos de idade, escritora, tinha sido aluna de Piaget na Suíça. Zoé, imbuída do pensamento contemporâneo e da cultura franceses, rejeitava toda e qualquer forma de fé religiosa. Embora aceitasse a possibilidade de os seres humanos terem poderes latentes, encarava os conceitos de alma, de vida depois da morte e de reencarnação como verdadeiros absurdos. Queria conhecer Dascalos mais por curiosidade do que por desejo de procurar um mestre. No começo da noite fui até a casa de Dascalos acompanhado por Zoé. Emily nos encontraria mais tarde, junto com Cetelius, um amigo meu, e sua mulher. No caminho, Roé me pareceu um pouco apreensiva e nervosa. Quando criança, ela me confessou, ficava apavorada todas as vezes que seus pais mencionavam o nome de Dascalos. Ela sabia que seu pai o conhecia, mas não tinha certeza até que ponto. Desde a infância, tinha medo de Dascalos por causa de um episódio que corria entre os amigos da família, segundo o qual Dascalos fizeram uma tesoura mover-se sozinha para pregar uma peça em alguns amigos. Isso acontecerá no meio da noite, enquanto todos dormiam. A tesoura voou pelo quarto e se fincou no chão. Essas lembranças de infância ainda causavam certo mal-estar em Zoé. Garantia a ela que a fama de feiticeiro assustador, tão comum em alguns círculos, era totalmente infundada e que, uma vez que ela o conhecesse, ficaria completamente à vontade. Ela também achava seu medo de todo irracional. Dascalos foi excepcionalmente amável com Zoé e, após os cumprimentos de praxe, mencionou de passagem que o pai dela, um eminente arquiteto e antigo ministro de Estado era, há muitos anos, seu aluno. Tal revelação deixou-a chocada. Neste meio tempo chegaram os outros, e nós 5, aguardávamos ansiosos pelo que, esperávamos. Seria uma noite encantada. Dascalis, comecei, outro dia tive uma conversa com Zoé sobre a natureza do misticismo e a relação entre corpo e mente. Ela diz que aceita a possibilidade da existência de fenômenos paranormais, mas não a ideia de que corpo e alma sejam duas realidades distintas. Talvez, esta noite, possamos começar nossa conversa por esse assunto. Dascalos parecia muito bem disposto e dava a impressão de ter gostado de Zoé. Em outra ocasião, ele me disse que preferia discutir questões espirituais com ateus bem-intencionados do que com pessoas fanaticamente religiosas. Com um ateu dotado de espírito crítico, explicou, pode-se ter uma conversa racional. O mesmo não ocorre com os supersticiosamente religiosos. Você sabe o que é matéria? Começou Dascalos, num tom dogmático, olhando intensamente nos olhos de Zoé. Sem esperar por uma resposta, continuou, você acha que os químicos, com suas fórmulas elaboradas, sabem o que é matéria? Para nós não existe matéria. Só existe a mente. Zoé fez diversas perguntas, tentando entender a linguagem de Dascalos e desafiando o seu descaso pela matéria. O que há de errado com a matéria? Protestou ela. Ter a matéria como mestre é ruim. Ter a matéria como servo é uma bênção, respondeu Dascalos, por algum tempo, explicou que ele entendia por matéria. Qual é a finalidade da matéria? Perguntou Zoé, que vencera sua reserva inicial em relação a Dascalos. Sua finalidade é fazer com que nós, como entidades eternas, possamos adquirir experiência. Trata-se de uma manifestação do absoluto que nos possibilita o desenvolvimento da autoconsciência. Dascalos, então, fez um resumo da sua filosofia sobre a natureza do ser, a natureza do pensamento, os elementais, a diferença entre personalidade permanente e personalidade atual e assim por diante. Ele explicou que a matéria não é o que parece ser. Pensamos que algo é sólido apenas porque vibramos na mesma frequência que este objeto. É possível, continuou Dascalos, construir uma cidade sem um arquiteto? É possível construir uma casa sem uma planta? Após levantar a questão, ele argumentou que há inúmeras leis, causas que existem no plano noético superior, o mundo das ideias. Essas ideias arquetípicas são as causas reais dos fenômenos. Acho muito difícil, comentou Zoé, se aceitar que meus pensamentos e sentimentos possam ser ouvidos por qualquer outra pessoa além de mim. Muitos dos meus alunos me fazem mais cedo ou mais tarde a seguinte pergunta. Será que o absoluto sente, vê e ouve como nós? Estará Cristo nos ouvindo agora, enquanto falamos um com o outro? Será que ele sabe da aula que estamos tendo neste exato momento? Minha resposta é um categórico sim. Ele ouve e sente esta aula tanto do seu próprio ponto de vista, como logos tão universal, quanto do ponto de vista de cada um de nós, do modo como nós mesmos compreendemos e sentimos a aula. Por quê? Porque ele é a luz que ilumina cada homem que veio à Terra. É esta luz que nos permite ter nossa própria inteligência autoconsciente. Jamais houve qualquer conversa entre seres humanos que ele não tivesse ouvido. Nunca pensamento ou ideia qualquer foram concebidos pela inteligência humana sem que ele soubesse. Acredite em mim, não há segredo que não vá ser revelado algum dia pelo karma, porque nós, como fenômenos da vida, não existimos dentro da matéria morta. O universo não é uma máquina sem vida. Matéria morta não pode criar vida. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós entenderá que, como inteligências humanas num certo estágio da nossa evolução, vivemos, simultaneamente, dentro de uma superinteligência. Seria temerário pressupor que o Criador dos olhos e dos ouvidos não possa ver nem ouvir. E seria igualmente irracional concluir que aquele que nos deu a capacidade da autoanálise não esteja consciente de si mesmo. Ouvíamos com atenção enquanto Dascalos continuava seu diálogo com Zoé. Não mais se sentindo apreensiva, ela continuava a questionar Dascalos como uma boa investigadora. Parecia que a aula estava sendo dada, em primeiro lugar, para ela. Que prova tem, se perguntou ela, de que o Senhor possui uma alma e de que o mundo que descreveu para nós é real e não uma ilusão? Ou alucinação? Aparentemente, a pergunta de Zoé era do tipo que Dascalos esperava e propiciou uma resposta prolongada. Eu tinha certeza de que não. Era a primeira vez que Dascalos se confrontava com tal pergunta. Talvez, se disse Dascalos, após se recostar na cadeira com um sorriso nos lábios, o melhor modo de responder a esta pergunta seja contar algumas experiências pessoais. Certa vez, eu estava viajando de navio para a Grécia. Chovia muito e fui para a cabine me deitar. Saí do meu corpo. Expandi-me por todo o navio. Vi tudo o que se passava naquela embarcação. Vi o que acontecia na cabine do capitão, na cozinha, na sala de jantar, no convés. Então, pairei mais alto e me expandi por sobre uma área mais extensa. Vi ponto gaivotas seguindo o navio. Penetrei no oceano e lá observei vida. Experimentei o gosto do mar. Eu e o navio éramos um. Me expandi para mais longe e para mais alto e vi uma ilha à frente. Podia ver os mínimos detalhes da ilha, a água dos riachos, os coelhos correndo o morro. Acima, as árvores. O navio, lá de cima, parecia uma caixa de fósforos. Imagine se ele afundasse e todos morressem afogados. O que teria acontecido comigo? Nada. Eu não sentiria coisa alguma. Foi isto, na realidade, o que Cristo quis dizer quando falou que aqueles que o seguissem não experimentariam o gosto da morte. Cristo costumava levar seus alunos aos bosques de oliveiras e lá dava a eles exercícios e experiências em exomatose. Quando voltei ao meu corpo, continuou Dascalos, saí da cabine e andei pelo convés. A chuva já tinha passado e o sol havia surgido.
O capitão, um ateniense, estava lá, em pé, olhando para o horizonte. Perguntei a ele se havia uma pequena ilha à nossa frente. Sim. Dascali respondeu, a uns poucos quilômetros à frente. O senhor a viu? Perguntei a ele, surpreso, como sabia o meu nome. Ele disse que seu irmão era meu aluno e que, por coincidência, ele trazia em sua cabine 2 volumes mimeografados sobre minhas palestras. Mais tarde, passamos pela ilha que eu tinha visto em Exomatose. Era igualzinha como eu a havia visto. Dascalos parou de falar e dirigiu-se exclusivamente a Zoé. Agora, diga-me, é alucinação ou experiência verdadeira que confirma a realidade do meu mundo? Neste caso, comentou Setelius do canto onde estava, o senhor pôde confirmar sua experiência porque o que viu estava no plano material. Como o senhor poderá confirmar experiências que não são deste mundo, quando as pessoas com um entendimento comum não têm acesso a elas? Também é possível verificar o que você experimenta no nível psiconoético. É possível que 2 pessoas tenham na dimensão psíquica experiências idênticas que possam ser confirmadas por ambas? É possível que elas vejam a mesma coisa? Perguntou Setelius, de novo. Elas podem ver a mesma coisa de modos diferentes. Imagine que eu leve 10 pessoas para olhar uma paisagem e depois a estraga de volta e peça a elas que descrevam o que viram. Você acha que irão descrever a paisagem do mesmo modo? Ou será que elas vão observar e notar o que mais lhe chamar a atenção? Elas verão a paisagem, mas não a descreverão do mesmo modo, a menos que tenham interesses idênticos. Quando 2 pesquisadores da verdade, com as mesmas preocupações, se acham dentro de um subplano psíquico, eles veem e observam, com muitos detalhes, a mesma paisagem. Neste caso, confirmamos a autenticidade das nossas experiências psíquicas que não podem ser comprovadas através dos 5 sentidos. Nesse momento, Dascalos virou-se para Zoé e começou a contar outra de suas experiências psíquicas. A 6 quilômetros de Strovolos há uma fazenda de propriedade de um amigo meu. Um dia, ele me convidou para passar o fim de semana com sua família e se ofereceu para me levar de carro. Preferi ir a pé até a casa dele. Na manhã seguinte, pouco antes de levantar, me desdobrei e fui pesquisar o território entre a minha casa e a fazenda do meu amigo. Notei que na estrada que corria ao lado da propriedade, 2 cobras brigavam. Vi a cobra grande perseguindo a pequena. Ela agarrou o rabo da outra, mordeu e vagarosamente a engoliu. Logo depois, ao atravessar a rua, um carro que vinha de Tsiri atropelou e esmagou-lhe o pescoço. Vi a cobra se contorcer convulsivamente e, com movimentos espasmódicos, rastejar até uma vala. Neste meio tempo, levantei-me, vesti-me e comecei a andar até a fazenda. Levei mais ou menos 1 hora para chegar ao lugar onde eu tinha visto a briga entre as 2 cobras. Ao me aproximar, um carro parou e 4 pessoas desceram. Ri comigo mesmo. Eles deviam ter visto a cobra morta. Estão olhando a cobra preta? Perguntei, aproximando-me. Um deles virou-se para mim, espantado. Como sabe que é uma cobra preta? Perguntou. Para falar a verdade, repliquei divertido, há uma cobra amarela dentro da preta. Incrédulo, o sujeito perguntou desconfiado, o que está dizendo? A outra cobra dentro desta? Como vê, continuou Dascalos, eu era bastante ingênuo naquela época e falava abertamente sobre minhas experiências. Admito. Agora que aquilo foi um erro. Descrevi com detalhes o acontecido e como um carro havia atropelado a cobra, amassando-lhe o pescoço, como ela tinha rastejado até a vala, e assim por diante. De repente, o sujeito puxou um canivete. Colocou o pé sobre a cabeça da cobra e cortou-lhe a barriga ao meio. Ali encontrou a cobra amarela e olhou para mim horrorizado. O senhor Espírito Sati, sussurrou. Sim, confirmei. Saia daqui. Você é o diabo, disse, o dedo em riste. Por que o senhor pensa que sou o diabo? Protestei. Como soube que havia uma cobra amarela dentro da cobra preta? Perguntou ele, com voz trêmula. Eu poderia explicar a ele como eu sabia. Disse Dascalos, com um pouco de desespero na voz. Você acha que ele entenderia? Limitei-me a dizer, tive a impressão que isso tinha acontecido. Mas o sujeito replicou de pronto, o senhor não teve a impressão, o senhor é o diabo, e começou a fazer o sinal da cruz. Mais tarde, fiquei sabendo que ele falará com os padres, dizendo-lhes que tinha encontrado Satanás e narrar o episódio das cobras. Precisamos ser muito cuidadosos com esses assuntos. Ao mesmo tempo, essas experiências me permitem ter firme convicção sobre a realidade do meu mundo. Agora você entende? Tenho, continuamente, experiências como esta que me provam que o mundo no qual vivo não é nenhuma alucinação e nenhuma ilusão. Há algum tempo, continuou ele, um idiota me pediu emprestado o meu binóculo e o perdeu durante uma viagem às montanhas Troldos. Depois de pendurá-lo num pinheiro, esqueceu-se em que árvore o tinha deixado e nem se deu ao trabalho de procurá-lo. Entrou no carro, desceu até Nicóseri, com a maior das audácias, me comunicou, sabe, Dascali, aquele seu binóculo sumiu, desapareceu. Chateado com tamanha displicência, perguntei, do que você quer dizer com desapareceu? O sujeito me explicou então que não conseguia absolutamente lembrar-se de onde o colocará. Como não se lembra? Respondi. Exasperado. Aquele binóculo é excelente e caro, desses que não se acham. Mas hoje em dia. Mas o que posso fazer, Dascali? Eu simplesmente o perdi. Você tem de voltar e achá-lo, retruquei. E como posso fazer isso? Perguntou-me, desconsolado. Espere um pouco, eu disse. Deixe-me descobrir onde ele está então, você vai buscá-lo. Para onde você foi? Perguntei. Fui a muitos lugares, Trode-Tissa, Platres, andei por toda a montanha. Fomos. Interrompi sua exposição. Posso descobrir onde meu binóculo está porque minha aura está entranhada nele. Fechei os olhos. Você passou por uma estrada assim e assado? Perguntei. Sim, foi a resposta. Você subiu tal morro? A resposta, afirmativa, surgiu com relutância, ponto e eu não tinha nem papel. Fui lá fazer esse trabalho e Dascalos riu às gargalhadas e continuou sua história. Fui, o Dascalos continuou, atrás do morro para que eles não me vissem enquanto eu fazia uma necessidade. A essa altura ele me interrompeu, e não me diga mais nada. Não me diga que eu me limpei com pedras. Tranquilizei-o, e não me importa como você limpou o traseiro. O que me interessa é o meu binóculo, que você esqueceu pendurado naquele pinheiro. Você vai ter que ir imediatamente para lá e trazê-lo de volta. Ele prometeu, o senhor tem absoluta certeza? Está bem. Então eu vou. Entrou no carro, viajou 160 quilômetros. Para ele voltar até as montanhas, subiu o morro, achou meu binóculo pendurado naquela árvore, e o trouxe de volta no mesmo dia. Puxa vida, comentou ao chegar, eu me esqueci que o tinha colocado lá. Dascalos interrompeu a sua narrativa e disse, em voz baixa, que esses fenômenos não eram mais permitidos. Antes, admitiu ele, tais incidentes lhe escapavam e, com frequência, causavam muitos problemas. Especialmente com a igreja. Como posso não me convencer? Continuou ele. Esta é a minha vida, a realidade do meu dia a dia. Como pode alguém que não compartilhe experiências semelhantes me convencer de que o meu mundo e a minha realidade são ilusórios? Qualquer um tem o potencial para
Tais experiências. Em ciência, Dascalis disse eu após alguns instantes, cientista pode verificar os resultados e as observações de outro cientista. Dascalos compreendeu o que eu ia dizer e começou a responder. A minha pergunta antes que eu completasse a sentença. Você também pode verificar essas experiências. Se não fosse assim, você não acreditaria. Estou falando de planos e subplanos psíquicos. Não sou o único a falar sobre tais domínios. Outros veem e experimentam as mesmas coisas que eu. O trabalho que eu faço, outros também fazem. Pode ser que eles não se lembrem de tudo, mas lembram-se de muito. Você entende? Veja Marius, meu neto de 3 anos. Quando tinha 2 anos, ele queria fazer exomatose comigo. Foi a própria criança quem pediu. Perguntei. Sim, foi, respondeu Dascalos e continuou, eu estava conversando com Teofanis e com o prefeito de Pafos. Marius também estava lá. Ele parecia ansioso. Pedi aos outros que esperassem enquanto o levava. Para eu dar uma volta. Eles me entenderam. Eles entendiam esses assuntos. Venha aí, querido, disse a Marius. Venha e eu encontro já. Ele fechou os olhos e começou a respirar profundamente, enquanto eu continuava a falar com os outros. Neste meio tempo, ele voltou. Vovô, venha, estou esperando. Quando é que você vem? Venha logo, disse ele. Está certo. Querido. Volte que eu o sigo já. Vi-o sair do corpo e ficar parado bem à minha frente, esperando. Pedi licença e me deitei no sofá. Saí do meu corpo e me juntei a Marius. Fomos, num piscar de olhos, à costa sudoeste. Perto de Limassol, em algum lugar entre a cidade e as bases britânicas. Há alguns grandes penhascos beirando o mar. Marius gostava de lá. Ele gostava de ficar perto do mar, olhando a terra e as rochas. Enquanto andávamos por lá, vimos uma cobra grande vindo em direção ao precipício. A cobra nos viu. Animais são clarividentes, como você sabe. Meu neto foi em direção à cobra e brincou com ela. Ele se pôs em seu caminho, tentando evitar que ela fosse à frente. A cobra levantou a cabeça e começou a sibilar. Como um bom ator, Dascalos imitou a cobra e continuou. Fiquei por ali, olhando e rindo. Marius passou sua mão etérica pelo corpo da cobra, que continuava a sibilar. Venha, querido. Eu disse a ele, precisamos voltar porque temos visitas. Eu acordei primeiro, rindo e contei aos outros sobre a experiência, enquanto Marius ainda estava fora do seu corpo. Ele acordou em poucos minutos. Teofanis perguntou a ele, onde você foi, meu querido? Para o mar. Onde tem Pedronas? Ele respondeu. E o que você viu lá? Perguntou Teofanis a ele. Vimos Dona Cobra. Ela ficou em pé e disse SSSSS. Dascalos imitou o modo como o pequeno Marius descreveu o comportamento da cobra. Então, se recostou e olhou para Zoé, bem, disse ele, isso não é uma prova para mim? Não é uma confirmação da realidade da minha experiência? Você pode perguntar. Todos os que são capazes de exomatose consciente se lembram de suas experiências? Eu diria que uns lembram mais, outros menos. Para lembrar suas experiências completamente, você precisa de muita prática. Então, chegará a um estágio onde estará em pleno controle. Como alguém começa a desenvolver essas capacidades? Perguntou Setelius. Através de alguns exercícios de meditação. Por que eles são necessários? Insistiu Setelius. Diga-me uma coisa, respondeu Dascalos com uma pitada de ironia na voz, é possível tocar violino sem praticar? Exatamente o mesmo se dá com o desenvolvimento dos poderes psiconoéticos de uma pessoa. Mas não se nasce com tais capacidades? Sim. Mas você precisa ter desenvolvido esses poderes de alguma forma, em algum tempo no passado. Se nasceu com tais capacidades. Isso quer dizer que você as trouxe de vidas anteriores. Como se deve começar a praticar? Perguntou Zoé. Com concentração, disse Dascalos, vagarosa e enfaticamente. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Em quantas coisas você se concentra em sua vida diária usando toda a sua percepção? Em muito poucas. Quando você treina de se concentrar, percebe muito mais coisas em sua vida. No início, você dedica um quarto de hora todos os dias. Nesse intervalo de tempo, pode dar um passeio e reparar em tudo à sua volta. Nada deve escapar à sua atenção. Nada. Pode ser que se sinta cansado no início, porque não está acostumado a prestar atenção em tudo que o cerca, na formiga andando, nas flores, nos sons, nas vozes. Você percebe tudo, sente tudo. Ao começar este exercício, você nota que, durante aquele quarto de hora, vive muito mais plenamente, muito mais intensamente do que em qualquer outro momento da sua vida. Vai descobrir que o que se considera, em geral, estar acordado é, na realidade, uma forma de semi-hipnose. Vai descobrir que a sua percepção do mundo aumentará 10 vezes durante aquele quarto de hora. Você não costuma reter na memória mais do que uma pequena fração das impressões do dia, recebidas no mundo da matéria densa. Por isso, quanto espera? Trazer e se lembrar de experiências que teve no mundo psíquico. Em consequência, a pessoa precisa começar a se exercitar no mundo de matéria densa e, então, continuar a se exercitar no plano psíquico. É uma questão de prática. Entende agora? O homem de hoje não sabe como viver, como se concentrar, como se expressar nos domínios da criação. Você diria que uma pessoa que sabe como se concentrar é superior às outras? Não. Eu não o considero nem um pouco mais hábil do que uma pessoa que toca Paganini ao violino ou Beethoven ao piano. É uma questão de treino e prática. O eu sou eu ou da pessoa que vive na ignorância. Não difere daquele do místico. Você entende o que eu quero dizer? Não. É uma questão de descobrir o eu, mas de expressá-lo. Este é o propósito dos pesquisadores da verdade, de descobrir quem você é e se expressar. Como deveria. Eu lhe digo, você não ficará nem maior, nem menor. Ó. Campo de visão, no que diz respeito a receber impressões, pode aumentar, mas você é como sempre foi. Assim que Dascalos completou a sentença, o telefone tocou. Ele subiu para o andar de cima e o ouvimos conversando, em voz bem alta. Parecia que a ligação era interurbana, provavelmente de Atenas. Quando voltou, 10 minutos mais tarde, estava sério. Explicou que uma mulher de Atenas queria descobrir quem havia roubado de sua casa 40.000 dracmas. Dascalos explicou que não poderia dizer isso a ela. Não. Seria apropriado dizer coisa alguma, e nem ele tinha o direito de ouvir. Mas, sem que intencionalmente tentasse ver, eu vi. Como poderia dizer a ela que o filho de 17 anos e o marido dela eram os responsáveis pelo roubo do dinheiro? Limitei-me a dizer que não tinha sido um estranho. Depois desta pequena interrupção, Oé perguntou sobre os famosos poderes de Dascalos. Em especial, ela queria saber o que havia acontecido, exatamente, no caso da tesoura que a fizera sentir tanto medo durante a infância. Dascalos deu uma gargalhada, admirado por ela se lembrar do episódio. Sem hesitar, como se aquilo tivesse acontecido há pouco tempo, Dascalos começou a contar. Um jovem médico de Famagusta veio até mim, um dia, e me contou que tinha perdido uma tesoura de alfaiate. Ele a havia procurado durante meses, mas em vão. Era uma tesoura de estimação por ser a única herança de seu falecido pai, um alfaiate. Ele suspeitava da irmã
que, entretanto, teimava em se dizer inocente. Discutiu com a irmã diversas vezes e chegaram a trocar palavras amargas. Ele contou que já não falava com ela há 5 meses. Sua mulher permanecia neutra nessa briga, mas também suspeitava que a cunhada tivesse roubado a tesoura, aproveitando-se de uma bebedeira do irmão. Ele me pediu para ajudá-lo a encontrá-la. De início, recusei e o mandei embora. Achei a situação toda uma bobagem, e não se deve fazer mau uso desses poderes. Mas, depois que ele saiu, mudei de ideia. Percebi que não se tratava de uma tesoura, mas de uma briga entre duas pessoas. Irmão e irmã. Quando fui para a cama, este assunto ainda estava em minha mente. Fechei os olhos e vi a tesoura em cima de um armário, sob um cobertor de algodão dobrado. Ele devia tê-la colocado lá e se esquecido. Alguns minutos mais tarde, recebi um telefonema. Ele me perguntou se eu não tinha mudado de ideia. Só queria saber se a irmã tinha roubado a tesoura ou não. Não me diga que ela não roubou, ele disse, caso contrário a tesoura estaria em casa. Garanti a ele que a tesoura estava na casa. Mas não especifiquei o lugar. Aconselhei que fosse para a cama e disse que logo ele saberia. Então, saí do corpo e viajei até a casa dele, a 64 quilômetros de distância. Pensei em materializar uma mão para puxar a tesoura de onde estava e empurrá-la para o chão. Por que não disse a ele onde estava a tesoura? Perguntei. Queria fazer uma experiência, ser brincalhão. Cometi um erro. O armário se encontrava num quarto e a cama no outro. Os dois quartos eram ligados por uma porta, que estava aberta. A distância do móvel à cama deles era de uns 5 metros. O chão era de madeira. Materializei uma mão, puxei a tesoura e deixei-a cair no assoalho. Presumi que cairia em frente ao armário. Mas eu era inexperiente naquele tempo e calculei errado a força que apliquei de uma dimensão para outra. A tesoura se abriu, voou até o outro quarto e, como uma faca, fincou-se no assoalho, perto da cama deles. O barulho os acordou. A tesoura estava a apenas 90 centímetros do corpo dele. Eu poderia tê-lo matado. Ele ficou muito nervoso, puxou a tesoura do assoalho e me telefonou. Eram 11h30 da noite. Zascale, ele disse, você quase me matou. Onde encontrou a tesoura e por que atirou tão perto do meu corpo? Expliquei o que havia acontecido, mas ele não acreditou em mim. Pegou o carro e veio até Nicósia com a tesoura. Insistiu em afirmar que sua irmã era ladra e que eu tinha desmaterializado a tesoura na casa dela, materializando-a novamente no quarto dele. Levei algum tempo para fazê-lo aceitar o que tinha acontecido. Tais fenômenos não são mais permitidos, repetiu Dascalos. O poder deve ser usado apenas para fazer curas. Quando se usa materialização ou para mover objetos, é preciso ser extremamente cuidadoso. A intensidade da força aplicada pode ser 10 vezes maior do que quando se usam as mãos materiais. Por que isso acontece? Perguntei. Não sei. Você pode ver isso em sessões espíritas. Objetos pesados são movidos pela concentração de vários indivíduos. Zoé escutava, atenta, a história de Dascalos. Havia um olhar de fascinação em seus olhos, enquanto ela tentava avaliar a experiência dele. Ainda assim, como que para tranquilizar-se, ela murmurou que, na sua opinião, a realidade ainda residia na matéria. É a única coisa que sei que existe. É o que eu posso sentir, tocar, ver, cheirar. Lá vem você de novo, disse Dascalos rindo. Você pensa que para existir precisamos comer, beber e ir ao banheiro. Não há nada mais enganoso do que os 5 sentidos. Não entendi muito bem a relação entre a alma, a personalidade permanente e a personalidade atual, comentou Zoé, depois que paramos de rir. A alma, se explicou Dascalos, se é aquela parte de nós pura e imaculada pela experiência terrena. A alma está além da ideia do homem. Além de toda manifestação. Ela nunca nasceu e nunca morrerá. É aquela parte de nós que, qualitativamente, é idêntica ao absoluto. Se o absoluto for o oceano, nós, como almas, somos gotas no oceano. Qualitativamente, somos como o oceano. A alma é a nossa essência imutável e eterna. A personalidade permanente é aquela parte de nós sobre a qual as experiências de reencarnações são registradas de uma encarnação a outra. A personalidade atual é composta pelos corpos noético, psíquico e de matéria densa. É o que as pessoas comuns consideram suas personalidades. A personalidade atual é a mais baixa expressão de nós mesmos, encontra-se em constante evolução e tende a se tomar uma com a personalidade permanente. Vamos pressupor, disse Dascalos, que a personalidade permanente seja um grande círculo. Imagine outro círculo externo, sem contorno. Chamamos a isso de alma, que está em Deus, no infinito e no ilimitado. É sempre pura e imaculada. Há também um círculo pequeno, interno aos outros dois, ao qual chamo de personalidade atual autoconsciente. Todos os 3 círculos têm o mesmo centro. À medida que o círculo pequeno se expande, a distância entre a circunferência do círculo pequeno e a do círculo grande diminui até que os dois se tornam um, sendo o círculo pequeno absorvido pelo grande. O ponto onde a circunferência do círculo pequeno fica é o grau de perfeição da pessoa. O centro da personalidade atual e da permanente, assim como da alma autoconsciente, é o mesmo. Eu existo, diz a personalidade atual, ou eu existo, diz a personalidade permanente. Se você perguntar a ambas qual das duas diz o eu existo, ouvirá uma voz dizer o eu. Mas qual o eu? É a mesma voz e seu eco. Na verdade, é a totalidade da autoconsciência que diz o eu existo. E foram as experiências na matéria densa que causaram a separação das duas dentro de nós. Quanto mais a personalidade atual autoconsciente se expandir, aumentando o raio do círculo, mais a personalidade permanente penetrará na personalidade atual. Quanto mais se evoluir no caminho espiritual, maior será o controle e a influência do eu interior sobre a personalidade atual. Costumamos dizer, por exemplo, que este homem tem consciência enquanto aquele outro não tem. Na verdade, não há ser humano que não tenha centro. O nível de consciência de um indivíduo depende de quanto a personalidade atual se ampliou dentro dos limites da personalidade permanente. Já era tarde da noite. Ainda assim, a vivacidade de Dascalos estava no auge. Discussões como esta pareciam energizá-lo. Muitas vezes, o vi criar vida nova com o começo de uma conversa. Ele podia parecer exausto no fim de um árduo dia de trabalho, bastava, porém, uma discussão sobre assuntos metafísicos para que ele, literalmente, se transformasse. Levantamo-nos, prontos para sair, quando meu amigo Cetelius perguntou se seria possível criar, com a nossa mente, o que quer que desejássemos. Sim, respondeu Dascalos, pressupondo-se que você fique dentro dos limites da possibilidade e da potencialidade. Um yogi pode plantar uma semente de laranjeira e, através de preces e de meditações, ser capaz de fazê-la crescer bem mais rapidamente do que o comum. Entretanto, ele não pode plantar uma semente de laranjeira e, com sua mente, fazê-la se transformar num eucalipto. Você não pode agir fora do mundo das ideias, leis e causas. No entanto, é possível fazer outra coisa. Antes de mais nada, mudar a composição nuclear de uma semente de laranjeira e fazer com que se transforme numa semente de eucalipto. E então plantá-la e conseguir um eucalipto. Isso é diferente. Está no
Campo das possibilidades e das potencialidades. Tenho uma última pergunta, disse meu curioso amigo, enquanto os outros se dirigiam para o carro. Qual é o objetivo da meditação e do exercício? O objetivo imediato é desenvolver nossos poderes psiconoéticos para que possamos prestar serviço aos nossos semelhantes. A capacidade de fazer exomatose é um instrumento da psicoterapia e não um fim em si. O objetivo final é descobrir quem você é, tornar-se um com Deus, tomar-se um Deus. É o que chamamos de teose. Nós somos deuses, se explicou Dascalos, mas não temos consciência disso. Sofremos de uma amnésia autoimposta. O objetivo, reiterou ele, é redespertar o que sempre fomos e sempre seremos. Este é o princípio da procura da verdade. Se é assim, acrescentei, então o fato de termos autoconsciência de sermos deuses deve ser algo diferente de uma forma de bem-aventurança inconsciente. Se não estou enganado, o conceito oriental de nirvana costuma ser interpretado dessa maneira. Isso é bobagem, afirmou Dascalos com veemência. A ideia de redenção ou libertação é algo indesejável para muitos porque, presume-se, implica em estar num estado de bem-aventurança incognoscível. Como um bom clérigo e amigo me disse certa vez, esse estado pouco difere de uma forma de apatia e inércia. Já que não poderei entender coisa alguma, disse ele, vou me sentir feliz. Era assim que ele imaginava o paraíso e a libertação. Isso está longe de ser verdade. Libertação quer dizer conhecimento e assimilação da verdade através da experiência. Significa aquisição de capacidades e poderes psiconoéticos. Os mundos tomam-se abertos para nós, quer desejemos ter impressões e experiências, quer desejemos fechar as portas da percepção externa e nos trancarmos em nós mesmos, em nossa divina autossuficiência. A felicidade plena e a divina autossuficiência estão longe de ser um estado que lembra a inércia e a estupidez, como muitos fantasiam. Quando você alcança a teose, continuou meu amigo, isso significa que nunca mais voltará a reencarnar? Você pode reencarnar, se assim escolher, nesse caso, terá de começar tudo de novo? Terá de passar pelos ciclos da reencarnação? Claro que não. Isso não teria sentido. Se escolher voltar, você volta como capitão do navio e não como um marinheiro comum. Respondeu Dascalos rindo. Os mestres que alcançaram a teose poderão decidir reencarnar na matéria para ajudar seus semelhantes a evoluir. Eles não são obrigados pelo karma a retomar. Eles já alcançaram sua libertação. Falaremos sobre este assunto, com mais detalhes, em outra ocasião. Acho que sua mulher está ficando impaciente de tanto esperar no carro. Agradecemos Dascalos pela noite agradável e Zoé disse que gostaria de voltar a conversar. Nesse meio tempo, vou bater um longo papo com meu pai. Afirmou ela, em voz baixa. Entramos todos no carro e decidimos terminar a noite num café local.